Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar um vídeo aula para vocês bem rapidinho do segundo ano. É sobre economia e a indústria brasileira, tá? Bom, o Brasil ainda é, sempre foi e ainda é um grande produtor de produtos ou bens primários, produtos agrícolas, tá? E também de exploração mineral. O Brasil é e continua sendo, sempre foi. E eu vou falar um pouquinho, digamos, sobre isso também. Bom, sobre o processo de indústria do Brasil. Em primeiro lugar, quando o Brasil era colônia, até 1889, a indústria era incipiente ou praticamente inexistente. Era simplesmente a produção de roupas, alguma coisa para os escravos. Então a produção era local. Então praticamente a indústria era inexistente, tá? Então quem precisava de alguma coisa tinha que pegar de fora, principalmente dos países europeus, tá? Depois da independência, em 1890 a 1930, o Brasil começou a ter as primeiras indústrias. Mas essas indústrias basicamente eram o quê? A indústria têxtil, tá? A indústria alimentícia e de calçados. Era só basicamente isso, atender necessidades básicas primárias imediatas, tá? De resto, não tinha quase nada. Roupa melhor, calçado melhor, ou até mesmo alimento industrializado praticamente não existia. Em 1930, com a chegada de Getúlio Vargas, começa a mudar um pouquinho esse conceito. Então o Brasil era agroexportador de café até 1930. 1929, crise. E aqui o que vai se fazer com essa crise? Então o Brasil pensou, não tem de quem comprar, porque as indústrias foram à falência, tá? Não tinha de quem comprar. Segunda coisa, as quedas drásticas na exportação do café, tá? Ninguém mais comprava o café. Então o Brasil começou a ter indústrias, tá? Mas para substituir a importação, tá? Então o modelo industrial brasileiro foi esse, foi de substituição das importações, principalmente pós-crise de 29 e também durante o período da Segunda Guerra Mundial e um pouquinho posterior a essa Segunda Guerra, tá? Bom, logo depois, o Brasil começou a passar por volta de 1940 em diante a questão para poder ter essa indústria local, 1930, desculpa, para ter essa indústria, então ele adotou alguns modelos, entre eles taxas de importação extremamente elevadas, tá? O que dificultou a importação, então tinha que produzir internamente, e além da criação de muitas e muitas empresas estatais. Então nós temos aí a CNN, Companhia Siderúrgica, tá? Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e mais tarde, em 53, a Petrobras. Então, era indústria basicamente estatais, tá? Bom, depois disso começou a ter um problema no Brasil, que era que mesmo com as implantações de política de Vargas, ainda as exportações eram muito elevadas. Então o Brasil importava muito e começou a dar uma quebra na economia nacional. Com a chegada de JK, Juscelino Kubitschek, e o chamado Plano de Metas. Então ele pensou, vamos industrializar o Brasil. Até porque na época existia um economista, que agora me fugiu o nome, que ganhou o prêmio Nobel, que dizia que o país, para ser rico, desenvolvido e tal, precisava ter indústria. Então o Brasil passou a ter indústria, principalmente com o JK. Que indústria? Automobilística vindo do exterior. Essa automobilística é chamada de indústria motriz. Por quê? Porque ela movimenta as outras indústrias, tá? Ela vai movimentando as outras indústrias. Então é chamada de indústria motriz, ou seja, que ela movimenta as outras indústrias, tá? Bom, isso foi com o JK. Esse processo de desenvolvimento do JK começou em 1956, na verdade foi até meados de 1970 com o governo militar. Bom, o que o governo militar fez? Primeiro, a abertura econômica de investimentos exteriores, tá? Que seriam basicamente assim, o que seria essa abertura de capital direto, capital produtivo? Que era a abertura da economia brasileira para a instalação de filiais ou então multinacionais em território nacional. Isso em 1970. Então, quando chegou em 1980, o Brasil precisou, com a mundialização, precisou ali, a economia nacional, as indústrias nacionais não conseguiam concorrer com o produto externo. Então muitas indústrias começaram a ir à falência, não vendia mais para ninguém, era difícil comprar, então foi a chamada década perdida em 1980.
E a economia era muito fechada ainda. Em 1990, então, houve a abertura do capital. Agora sim, vão comprar e vender para todo mundo. A indústria nacional entrou num caos, tá? Em 1990, porque a indústria nacional não tinha como concorrer com o produto externo. Era impossível praticamente concorrer com o preço e tecnologia que esses produtos tinham. Então muitas indústrias foram à falência e tal. E aí começou a ter modelos econômicos do Brasil. Criação do Plano Real em 1994. E depois o início das privatizações, ou seja, venda das estatais. O Brasil ainda tem, mas na época tinha muitas e muitas estatais, ou seja, empresas do governo. Então começou a vender, privatizar, ou seja, ter um dono. Essas indústrias começaram a ter donos para produzir mais, para buscar lucratividade e assim por diante, fazer crescer a economia. A economia se movimentar, se não ia parar na mão do Estado, na mão do governo, né? Bom, e aí começou em 1995. Só que o Brasil, até esse período, ele é basicamente sul e sudeste a indústria. O restante do Brasil era quase inexistente. Tinha ainda a Zona Franca de Manaus, tá? Mas o restante do Brasil quase não tinha nada de indústria. Era basicamente o eixo Rio-São Paulo e Rio Grande do Sul e um pouquinho de Santa Catarina, tá? Que tinha indústria. O resto, quase nada. A região centro-oeste, então, nem se fala. Não tinha nada de indústria. O nordeste, norte, só Zona Franca e deu, tá? Então a indústria brasileira era muito concentrada nesse polo, tá? São Paulo, basicamente, é a região do ABCD paulista, que é Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. E também a região de Campinas, tá? Onde se localiza o polo universitário também da USP, da tecnologia, tá? Fica em Campinas. Belo Horizonte, a região mineira, Belo Horizonte ficou basicamente como produtora de bens de produção, ou seja, a indústria do ferro no quadrilátero ferífero, que fica na região próxima a Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro, e também a produção de papel. Então, ferro e papel, indústrias de base para a indústria de São Paulo. E também a região do Rio de Janeiro, com a refinaria da Petrobras, produção de plástico, por exemplo, tá? Bom, no caso geral, então, por que a indústria saiu de lá? Então começou com a Zona Franca de Manaus. O que é a Zona Franca de Manaus? A indústria que vai se instalar lá não precisa pagar imposto. Então muitas indústrias, principalmente montadoras, foram para lá. Então motos, tem aquele adesivinho que é tipo uma águia, tá? Produzida na Zona Franca de Manaus. Não, é montada. Então começou a montar moto, bicicleta, notebook, celulares, eram tudo montado lá, tá? Porque as indústrias não pagavam imposto e até hoje não tem essa concessão de não pagar imposto durante 35 anos, foi quando foi criada a Zona Franca. Foi na década de 70, ia vencer agora 2000 e pouco, então eles prolongaram e assim vai para manter a indústria daquela região. E o Nordeste, só que o Nordeste tem um problema, que foi indústria nova, recente, de alta tecnologia, só que lá tem um baixo poder socioeconômico. Ou seja, nível de educação, por exemplo, é muito baixo, então ficou uma coisa assim, meio desnivelado. Mas a região Nordeste está começando a se industrializar e boa parte do PIB do Nordeste cresceu muito graças às indústrias que saíram do eixo Rio-São Paulo. Por que saíram? Por uma questão de logística. Primeiro, o preço dos terrenos, caríssimos. Para alugar um terreno, para alugar o galpão São Paulo e Rio de Janeiro é horror. Lá, ou até mesmo em alguns municípios de porte médio da região sul, começaram a dar esses galpões de graça, isenção de impostos, tá? Água, luz e etc, quase que de graça. Então as indústrias começaram a ver ali uma atração, então começaram a vir para cidades de médio porte. Então essas cidades de médio porte começaram a crescer, não só no Nordeste, como também na região sul do Brasil. Aqui nós podemos destacar, principalmente depois em 1990, o crescimento de algumas indústrias, por exemplo, na região de Chapecó, que era só agroindústria e hoje não. Tá? Hoje tem outros polos, outros tipos de indústria, isso também devido a essa chamada descentralização. As indústrias começaram a sair do eixo
que começaram a se espalhar pelo Brasil como um todo, tá? Pois bem, o Brasil ainda é um grande exportador de produtos primários, ainda é a base econômica brasileira, ainda é a exportação de produtos primários, tá? E aí nós vamos entender uma outra coisa que são os chamados royalties e os commodities. Tem lá no texto, já está tudo explicado. O Brasil ainda é exportador de commodities, tá? E depende muito de royalties. Então, de certa forma, perda de capital. O Brasil, então, precisa, de uma forma geral, buscar investimentos, que é o chamado IED, que é o que? Investimento estrangeiro direto, ou seja, dinheiro que vem de outros países para investir, por exemplo, que nem aqui no Brasil, para as indústrias crescer, para a economia crescer. Então, basicamente, precisa desses investimentos. O Brasil não é uma das maiores atrações de capital, então precisa resolver N questões. Flexibilização das leis trabalhistas, por exemplo. Para buscar investimento precisa fazer isso, senão não vai conseguir, infelizmente. Tem que melhorar algumas coisinhas aí, tá? Os maiores investimentos ainda são China e Estados Unidos, ainda são os maiores atrativos de investimento, tá? Ainda são. E o Brasil está engatinhando nisso já faz muito e muito tempo, tá? Pois bem, o Brasil, então, como já disse para vocês, ainda é, né, dependendo das commodities, como está lá no texto, tá? Então, qualquer dúvida, só me avisar, mandar, ok? Obrigado, até o próximo vídeo.